Você já percebeu que quanto mais você precisa de motivação, ela justamente desaparece nessa hora? É como se a mente inventasse 1000 desculpas para não agir. A cama ela fica mais confortável, o celular mais interessante e a procrastinação ganha a partida. Mas olha só, a motivação não é o que você deve esperar para começar, e sim o que nasce depois que você dá o primeiro passo. O problema é que ninguém ensina isso de forma clara e é por isso que tanta gente desiste no meio do caminho. Então, hoje eu vou abrir o jogo com você e eu vou compartilhar 7 formas de se automotivar que não estão nos discursos comuns aí que as pessoas falam. São estratégias práticas, aplicáveis e capazes de virar a chave ainda hoje para você, mesmo quando você não sente vontade de fazer nada. Seja muito bem-vindo a esse canal maravilhoso. Meu nome é Amanda Tomé e aqui você aprende sobre rotina plena, próspera, produtiva e com propósito. Então já se inscreve se você gosta e quer aprender mais sobre esse tema. Quando alguém se pergunta por que vive adiando as coisas, a resposta normalmente é a seguinte: falta de força de vontade. Mas a verdade é que a procrastinação ela tem raízes mais profundas do que isso. Não é só uma simples falta de força de vontade. Muitas vezes não se trata da preguiça em si, e sim do medo. Medo de falhar, de não ser bom o suficiente, de ser julgado pelos outros. A falta de motivação ela vem como um reflexo desse medo interno. O curioso é que quanto mais a pessoa tenta se empurrar à força, mais ela trava. Já parou para pensar? A procrastinação ela se alimenta de pensamentos sabotadores. São frases tipo assim, vou começar amanhã, ainda não tô pronto, ou só mais um vídeo e daqui a pouco eu faço. Parecem pequenas desculpinhas, mas são armadilhas. Esses pensamentos criam um ciclo silencioso que mina a automotivação pouco a pouco. É algo pouco a pouco mesmo. Quando você já percebe, a tarefa já virou um gigante na sua mente. Algo que poderia ser resolvido em 10 minutos se arrasta por semanas. E a cada adiamento aumenta a sensação de incapacidade, reforçando esse ciclo. Existe ainda o peso das expectativas irreais. Vamos tomar como exemplo uma pessoa que decide criar o hábito de correr. No primeiro dia, ela já quer completar 10 quilômetros, como se fosse uma atleta profissional. No segundo dia, ela está esgotada e ela desiste. A falta de motivação nasce quando o objetivo é grande demais para o momento que você está, para a fase em que você se encontra. É como se fosse também ir para a academia, tentar levantar 50 quilos ou 100 quilos sem nunca ter treinado antes. A mente entende que a tarefa é impossível e ela prefere evitar o esforço. O cérebro sempre vai partir para o bem-estar, ele sempre vai fugir da dor. E aí o resultado é que a procrastinação acontece. O segredo não é começar gigante, mas pequenininho. O exagero no início destrói o hábito antes mesmo que ele se firme. E aí quando você vê, você já não tem mais motivação para continuar. Outro inimigo oculto é o excesso de informação. A pessoa passa horas consumindo vídeos, artigos, posts na internet sobre produtividade, mas nunca aplica nada. Aí o que acontece? O cérebro fica saturado de teorias, mas vazio de prática. Você acaba ficando com a cabeça desse tamanho, parecendo megamente. Isso gera paralisia por análise, a sensação de estar ocupado sem realmente avançar em nada. Eu já falei muito sobre isso em um vídeo passado, eu vou deixar o link aqui na descrição abaixo, sobre o excesso de informação e suas causas e efeitos e tudo mais. E aí você pode estudar melhor sobre esse assunto e praticar depois desse vídeo aqui, tá? Então vamos lá, quanto mais você lê sobre motivação, menos automotivado você se sente. O excesso de informação sem agir, sem a ação, é terreno fértil para a procrastinação florescer e ela fica disfarçada de preparo. Você fala, estou me preparando, estou me planejando, mas na verdade você está procrastinando. Mudar essa realidade exige mais do que frases motivacionais soltas. É preciso compreender que a motivação não é a causa da ação, mas a consequência dela. O ciclo funciona ao contrário do que a gente pensa. Primeiro a gente age, depois a motivação aparece. Quem fica esperando a vontade chegar antes de começar, cai nessa armadilha da procrastinação. A mentalidade precisa ser ajustada então. Não se trata de esperar a inspiração chegar, anjos descerem do céu com trombetas tocando, e você ter essa inspiração. Mas é sobre dar o primeiro passo, ainda que ele seja pequeno. A ação, por mínima que seja, ela quebra a inércia e ela cria movimento. E o movimento sempre gera uma energia nova. Um exemplo prático é o hábito da leitura. Muitos querem ler mais, mas nunca encontram motivação para isso. O segredo não é esperar essa inspiração, como eu falei, mas criar alguns gatilhos simples. Por exemplo, deixar um livro aberto sobre a sua mesa,
antes de dormir. Aí você fala, eu vou ler apenas 2 páginas antes de dormir. E aí pode ser o suficiente para você começar. Sabe aquele ditado famoso, o apetite vem comendo? Ele aplica exatamente aqui. A automotivação, ela vem com você agindo. Quando você percebe, você já está imerso na leitura e as páginas correm com a naturalidade. Você até tem dificuldade de parar depois. Pequenos compromissos diários constroem consistência e a consistência derruba essa procrastinação. A raiz da procrastinação, então, ela não tá no que você faz, mas no que você pensa sobre o que você faz. Pensamentos sabotadores distorcem a realidade, transformando tarefas simples em monstros assustadores. Quando a mente está poluída por crenças negativas, até o ligar o computador parece impossível. Mas quando você entende esse mecanismo, é como acender uma luz em um quarto escuro. O que antes parecia ameaçador se revela administrável. Essa clareza é poderosa, mas não basta apenas enxergar. Também é preciso descobrir como usar essa compreensão para despertar a automotivação em momentos de fraqueza. Então, como já falamos nesse primeiro bloco sobre procrastinação e as suas causas, agora a gente vai migrar para o segundo bloco desse vídeo, que eu vou falar sobre as 7 dicas para você se automotivar, então. A primeira dica, com certeza, vai ser começar pequeno, quase ridiculamente pequeno. No livro Hábitos Atômicos, o James Clear, ele explica que o segredo não é dar grandes passos, mas passos que sejam fáceis de repetir todos os dias. Se você quer criar o hábito de se exercitar, você vai começar com 2 minutos de caminhada, 5 minutos de caminhada, que seja. Parece ridículo, mas é isso que vai começar a gerar aquela energia em você. Se você quer escrever um livro, escreve apenas uma frase por dia. Parece pouco, parece ridículo, mas quebra a barreira da procrastinação. Uma ação minúscula já gera essa automotivação, porque o cérebro sente o gosto da vitória. E a vitória, por menor que seja, ela cria essa energia para a próxima etapa. A segunda dica é usar o poder do ambiente. No livro O Poder do Hábito, Charles Duhigg, ele mostra como o contexto molda as nossas escolhas sem a gente perceber. Se você deixa o celular na mesa, as distrações elas são inevitáveis. Portanto, se você deixa o livro aberto na cama, como eu falei, no criado mudo, ler vai se tornar algo natural. Organizar o ambiente de acordo com o hábito que você quer aplicar elimina a necessidade de força de vontade. Você não vai precisar pegar uma força de vontade que você não tem. Quem quer comer saudável deve encher a geladeira de fruta, de legumes, não de doce, de porcaria. A automotivação ela cresce quando o ambiente colabora e a procrastinação diminui quando as tentações ficam fora de vista. Já viu aquele ditado? Longe dos olhos, longe do coração? É exatamente isso. A mesma coisa se aplica ao contrário. Perto dos olhos, perto do coração. A terceira dica é celebrar as pequenas vitórias. Parece simples, parece bobo, parece clichê, mas faz toda a diferença. No livro O Poder dos 5 Segundos, a Mel Robbins, ela fala que cada vez que você age rápido, antes que o cérebro inventa desculpas, você deve comemorar essa atitude. Pode ser tipo um yes! Uhul! Que você fala em voz alta, um sorriso no espelho ou até uma anotação na agenda marcando o progresso. Essa celebração cria uma dopamina que alimenta a motivação. Então você reforça no seu cérebro que aquilo é um hábito bom, que aquilo é uma ação boa. Quando você transforma cada passo em motivo de comemoração, a automotivação ela deixa de ser rara e passa a ser construída diariamente. A quarta dica é encontrar um porquê forte. No livro Em Busca de Sentido, o Viktor Frankl, ele afirma que quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Sem propósito, a motivação evapora diante da primeira dificuldade. Então você vai se perguntar, por que eu quero mudar? Se é saúde, visualize-se vivendo sem dores no futuro, vivendo uma vida saudável. Se é na sua carreira, se imagina como a sua família vai ser beneficiada com o seu crescimento. Esse porquê, ele serve como âncora nos dias de procrastinação. Quando a energia falha, o propósito vai segurar tudo isso. A automotivação verdadeira não vem do que você faz, mas do motivo pelo qual você faz. Eu, por exemplo, coloquei na minha cabeça, e é uma palavra de Deus para mim também. Ele falou assim, você vai fazer academia por causa do balé. Não só por causa do balé, eu sei que isso traz inúmeros outros benefícios, como viver mais, né? Eu quero ter uma velhice saudável, eu quero poder conseguir fazer uns agachamentos, abaixar, levantar, sem ter dor. E eu sei que a musculação, ela vai trazer isso a longo prazo. Então eu preciso começar pra ontem, entendeu? Porque eu já tenho 29 anos nas costas. E aí Deus falou pra mim, vai fazer academia por conta do balé, pra você melhorar no balé, sua performance no balé. E desde então,
Isso foi em 2021 ou 22, por aí. Desde então, eu tenho feito academia consistentemente. Isso já virou um hábito na minha vida. Porque eu tenho esse porquê muito forte. Minha saúde, na minha velhice, o balé. Então, tem vários motivos que são muito fortes para mim. A quinta dica é você usar a técnica dos 5 segundos. A Mel Robbins, ela defende que quando surge a vontade de agir, você tem que contar 5, 4, 3, 2, 1 e você se levanta imediatamente e faz. Esse intervalo dos 5 segundos impede que o cérebro invente alguma desculpa e alimente a procrastinação. Então imagina a situação, o alarme está tocando de manhã. Em vez de rolar na cama, você fala mentalmente para você 5, 4, 3, 2, 1 e se levanta. Essa atitude quebra a inércia e aciona o hábito da ação imediata. Quanto mais vezes você pratica, mais natural fica, vira hábito mesmo. A automotivação ela cresce não pelo pensamento, mas pela execução rápida. E a sexta dica é visualizar o futuro desejado. Tony Robbins ele é mestre nisso, ele sempre fala sobre a importância de criar imagens mentais vívidas do que você quer conquistar. Então, fechar os olhos, imaginar você terminando aquela tarefa que você vem adiando, sentir a leveza, sentir a paz, sentir o orgulho. Esse exercício simples de 5 minutos, nem isso, pode ser 1 minuto, ativa no cérebro as mesmas áreas da ação real. Sabe por quê? Porque o cérebro ele não sabe o que é real do que é imaginário. Sabe quando você tá lembrando de alguma coisa do passado e aí seu coração começa a palpitar? E aí você começa a chorar? É porque o cérebro ele não sabe que aquilo aconteceu no passado. Ele está pensando que está acontecendo agora. Então as emoções elas vêm no momento presente. Quando você se vê vitorioso antes de você agir, o corpo ele vai sentir que você já está a caminho e a procrastinação ela vai perdendo a força. E a sétima e última dica é criar sistemas de responsabilidade. Isso pode ser feito com um amigo, um mentor ou até com uma comunidade online, enfim. No livro Milagre da Manhã, o Hal Elrod, ele enfatiza isso, ele enfatiza o poder de você acordar cedo em grupos ou em amigos, né? Porque a disciplina coletiva, ela multiplica a automotivação individual. Isso é louco, né? Quando você tá em grupo, você se automotiva, você motiva um ao outro. Quando você sabe que alguém espera por você, a chance de ceder à procrastinação diminui. Então combine com um amigo de mandar foto depois do treino, ou participar de desafios semanais, enfim. A responsabilidade compartilhada transforma o hábito em compromisso. E o compromisso sustenta a motivação nos dias que ela não aparece. Então, beleza, falamos sobre procrastinação, dei as 7 dicas. Agora, o próximo desafio é transformar essas ações em hábitos duradouros. A verdade é que a motivação é como uma faísca. Ela acende rápido, mas se ela não tiver um combustível, ela apaga logo logo. É aí que entra a disciplina, a famosa disciplina. Pequenos rituais diários, mesmo quando parecem insignificantes, eles vão moldando o cérebro, como eu já falei. A procrastinação perde a força quando você não decide todo dia se vai agir, mas você já tem uma rotina definida para isso. Então, o hábito é escolher uma vez e repetir sem pensar. Consistência é a palavra-chave. Não adianta praticar a automotivação por uma semana e depois abandonar. Sabe que os estudos mostram que hábitos sólidos precisam de repetição constante e não de força de vontade extraordinária. Não é tipo, nossa, que vontade de fazer acontecer e você tentar manter isso, né? Segurar isso. Não, é a disciplina. Pensa em escovar os dentes. Você não precisa de motivação, porque virou automático. O mesmo acontece com o treino, com a leitura, com a oração ou com o estudo. A repetição cria trilhas no cérebro que tornam a ação mais fácil a cada dia. E quanto mais fácil, menor o espaço para a procrastinação se infiltrar. Um ponto essencial é celebrar as pequenas vitórias, como a gente já falou. Quando você completa uma tarefa simples, mesmo que seja apenas beber água ao acordar, você deve reconhecer esse progresso. O cérebro ele funciona à base de recompensa. E cada celebração libera dopamina. Isso reforça a automotivação e consolida o hábito. Se você ignora pequenas conquistas, é como se fosse você plantar uma semente e não regar. O crescimento ele trava. Se você quiser hábitos duradouros, aprenda a valorizar até o pequeno esforço que você fizer. Esse ciclo de recompensa cria essa energia para prosseguir. Outra estratégia poderosa é criar gatilhos visuais. O ser humano é muito visual. Então, colocar o tênis de corrida na porta do quarto, deixar a garrafa de água sobre a mesa, preparar o livro do lado da cama, são coisas, são sinais, como se fossem lembretes automáticos. O Charles Duhigg, ele mostra que todo hábito ele se apoia em um gatilho.
uma rotina e uma recompensa. Sem gatilho, a rotina não se mantém. Quando o ambiente conversa com você, a motivação não precisa ser forçada, ela simplesmente flui. A procrastinação, que depende das distrações, perde o espaço nesse cenário organizado. A prática da paciência também é crucial. Muitas pessoas desistem porque querem resultados imediatos e a vida não funciona assim. Elas iniciam um hábito esperando transformação instantânea. Quando não vem a mudança, a automotivação cai e a procrastinação volta. O segredo é entender que hábitos são investimentos de longo prazo. Assim como uma árvore que demora para dar frutos, 5, 10 anos, o resultado da disciplina aparece com o tempo também. O importante não é a velocidade que você vai, mas é a constância, ou seja, fazer todo dia um pouquinho. Cada repetição é um tijolo que você constrói a sua identidade. Criar rituais de revisão semanal ajuda a manter a consistência. Então, se você reservar um momento para olhar o que você fez na semana, o que deixou de fazer e o que você pode melhorar, você pode escrever seus progressos em um caderno ou usar aplicativos online, enfim. Esse processo mantém também a automotivação viva, porque você vê os resultados concretos, ainda que pequenos. Além disso, a revisão impede que a procrastinação se acumule. Quando você observa falhas cedo, você pode corrigir antes que se torne um padrão. A clareza gera controle e o controle fortalece hábitos. Eu tenho esse hábito de toda semana revisar minha semana para poder planejar minha próxima. E eu amo toda vez que eu entro no meu sistema e eu vejo que eu consegui fazer tudo e eu dou o check. Isso gera a dopamina que eu falei no cérebro e faz eu me motivar cada vez mais para eu fazer cada vez mais o que eu tenho que fazer. E para concluir, lembre-se de que o hábito é menos sobre fazer e mais sobre ser. Você não apenas corre, você se torna uma pessoa que corre. Você não apenas lê, você se torna um leitor. Essa mudança de identidade é a base da automotivação. Quando a ação se mistura com quem você acredita ser, a procrastinação perde completamente o espaço. E é justamente nesse ponto que surge o ciclo positivo. Os hábitos geram a motivação gera hábitos e juntos eles criam uma vida mais produtiva, plena, com propósito e próspera. Então, beleza, agora que você descobriu como funciona a raiz da procrastinação, conheceu as 7 formas práticas de gerar automotivação e entendeu como transformar isso em hábitos duradouros, só falta uma coisa aqui: agir. E aqui vai a provocação para você. Do que adianta acumular conhecimento se ele não virar prática? Você vai virar o megamente? A procrastinação se alimenta exatamente disso, de boas intenções sem ação. Então eu te pergunto, qual dessas estratégias você vai aplicar ainda hoje? Você vai começar pequeno? Vai usar a técnica dos 5 segundos? Ou vai organizar o seu ambiente para facilitar os seus novos hábitos? Você vai escolher uma estratégia, 2 que seja, e vai colocar em prática agora, porque não existe automotivação sem você se movimentar. E se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve aqui no meu canal, ativa as notificações, porque nos próximos vídeos eu vou trazer ainda mais estratégias para você vencer a procrastinação, aumentar a sua motivação e construir uma vida cheia de propósito, uma vida plena, próspera, produtiva e cheia de propósito. O próximo passo, então, só depende de você. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e tchau!